Pessoal, a gente vai começar as atividades, então. A ideia da roda de saberes também é ouvir muito, né? Então, eu nem vou ficar me estendendo, vou passar já a fala para cada um. Como eu falei para você, eu sou cacique do povo Caimbé, eu sou o primeiro cacique do meu povo Caimbé, que fica localizado no município de Euclides da Cunha, Bahia, né? Então, sou indígena nordestino, né? E nisso, como eu falei, eu luto pelo o indígena que vive no contexto urbano. Por quê? Porque muitas vezes a gente está no contexto aldeado, né? E na nossa aldeia a gente não tem oportunidade de muitas coisas, né? E uma delas é o emprego. Então a gente sai para o contexto urbano para tentar nossa sustentabilidade, né? Mas isso não só acontece com o indígena, acontece com vários, né? Muitas vezes a gente que nem aqui em São Paulo mesmo, é um estado de imigrantes, que vem pessoas de várias localidades do Brasil. Então nós somos mais um refém, né? Dessa economia louca, né? Onde uns lugares têm, outros lugares não têm. Bem, eu sou Cadu, como eu tinha dito para vocês. Eu faço parte de um coletivo em São Paulo, chamado A Revolta da Lâmpada. A Revolta da Lâmpada ela surge com viés do corpo livre, né? Nós entendemos que todos nós, independente da condição, independente da orientação sexual, do gênero, nós temos uma célula que é oprimida, que é o nosso corpo, né? Nós não somos tão livres quanto a gente pensa para ser e estar como nós queremos. E é em cima dessa luta que o coletivo se constrói. Meu nome é Isadora, eu sou diretora da Unisol Brasil, que é uma central de cooperativas e empreendimentos solidários, né? A Unisol ela atua como uma instituição de representação, né? Então, é como se fosse um sindicato de associações produtivas e cooperativas e empresas de autogestão que atuam com a lógica da economia solidária. Eu faço parte de uma empresa social, uma cooperativa e uma associação, e aí estou exercendo essa função aí até pelo menos o final desse mandato na Unisol. E aí, tá, o que a gente faz, né? A gente trabalha ajudando a promover e desenvolver o cooperativismo solidário, né? A economia solidária no Brasil e possivelmente em outras partes do mundo. Então, dentro da instituição, né, das associações e das cooperativas que são afiliadas, tem todos os setores produtivos que você pode imaginar, né? Você tem agricultura familiar, tem algumas associações de comunidades tradicionais também, de cooperativas de agricultura familiar que são quilombolas, mas tem muito empresa recuperada, metalúrgica, algumas associações ligadas à cultura, reciclagem, é um segmento bem forte, né? Cooperativas de catadores e catadoras de material reciclável. E, enfim, a proposta é conseguir mostrar, né, que o trabalho ele não precisa ser esse trabalho que a gente está ensinado, né, como o trabalho padrão, né, como o trabalho do sistema capitalista, né? Um trabalho que está voltado a uma lógica da exploração, da mais-valia, da mão de obra dos empregados, né? dos funcionários, dos trabalhadores. E sim nessa lógica de que você pode montar um coletivo, montar um empreendimento, né, de economia solidária, que é o termo que a gente usa, e através da autogestão, que é essa gestão coletiva do trabalho, você gerar sua renda e você viver disso, né? Oi, gente. Eu queria me desculpar pelo atraso, meu ônibus atrasou. Mas, enfim, consegui estar aqui. Essa é uma oportunidade que me deixa muito feliz, que deixa a mim e a Isabela, que não pôde estar aqui, que é minha companheira do Bibliopreta. E eu estou aqui justamente para representar esse projeto que é o nosso nenenzinho, né, nosso bebê, que a gente está gestando aí há bastante tempo, já tem uns 7, 8 anos, que a gente tem essa ideia de criar um projeto de universidade livre. Eu sei que a ideia de uma universidade livre é uma coisa quase maluca nos dias de hoje, em que as pessoas pensam
em universidade como um lugar onde você tem que ir para conseguir títulos, para conseguir documentos, conseguir a validação do conhecimento, não só o conhecimento, mas a nossa ideia sempre foi a de que, num mundo em que você produz muito mais informação do que você é capaz de filtrar, qual é o valor que tem em quem te ajuda a filtrar essa informação de forma coerente? Lá nos idos de 2011 e 2012, eu e a Isabela é historiadora, tá? Eu fiz letras, e eu participo de formações de tradução e de documentos em áreas de humanas desde que eu tinha 17 anos. E eu sou feminista desde os meus 17 anos, eu estou com 38 agora, gente, são 21 anos de estrada em movimentos sociais. E a Isa é historiadora, e agora ela está fazendo a pós dela em pedagogia e movimentos sociais. A gente tinha um apanhado de textos de cursos que a gente fez, de cursos que amigas nossas fizeram e que a gente estava levando tudo para um grupo de estudos de feminismo interseccional negro. Então, era um conjunto de 1000 mulheres ao redor do Brasil inteiro e até fora dele, trazendo textos, coisas importantes que elas aprendiam. Nossa, fiz um curso interessante e estou trazendo material para vocês. Coisas daqui, coisas de fora, coisas traduzidas, coisas não. Fiz uma tradução interessante desse texto da Bell Hooks sobre o Paulo Freire e vou deixar aqui. Chegou uma hora que a gente tinha quase 2000 títulos, eram artigos, materiais novos, e tudo isso não tinha como ser colocado para o mundo. A gente não sabia como indexar isso, a gente não sabia como criar uma plataforma, a gente não sabia como passar todos esses conhecimentos para as pessoas. E tinha bastante gente já, através das políticas públicas, fazendo estudos nas áreas de feminismo, de ciências de raça e gênero, criando políticas públicas para poder trabalhar com cotas, porque ainda há 8, 10 anos atrás, você ainda não tinha cotas instituídas em todas as universidades. A briga por cotas raciais e sociais ainda era uma disputa dentro das pós-graduações, dentro dos concursos públicos, e você precisava de material que justificasse todas essas lutas, todas essas discussões jurídicas, todas essas discussões de direitos. O que a gente fez? A gente pegou todo esse material, a gente indexou esse material, a gente criou cursos de formação, a gente criou rodas de conversas e a gente criou o Bibliopreta. O Bibliopreta nada mais é do que, ele é uma página, ele é uma plataforma de cursos e ele é um projeto de universidade livre, que acabou virando uma coisa muito maior do que a gente jamais teria imaginado. Oi, meu nome é Sueli, eu sou participante e coordenadora do Bibliopreta, que é um projeto anarco de educação de base, e a gente está aqui no Ecologia dos Saberes para trocar com uma galera muito interessante dos movimentos sociais e para tentar entender um pouco em como é que a gente introduz a tecnologia dos movimentos sociais na tecnologia da academia e como é que a gente faz a academia entender um pouquinho melhor como é que a tecnologia dela pode ajudar a gente a transformar a sociedade num lugar melhor. Tudo bem? Meu nome é Desirê. Eu vim representando a permacultura nesse evento de hoje, de troca de saberes, né? De olhar para essas culturas tradicionais, para as raízes da nossa cultura. Eu sou cofundadora do coletivo Pulpa Permacultura, não sei se vocês já ouviram falar, lá no bairro dos Freitas. E atuante, né, militante nos movimentos ambientais, agroecológicos e por uma permacultura popular. Eu acredito que a permacultura, que eu não sei se vocês já ouviram falar, foi um conceito criado na Austrália na década de 70, que significa cultura da permanência. E ela surgiu bem nesse momento da Revolução Verde, do aumento, né, da criação do agronegócio, de todos esse modelo produtivo que transformou a terra num recurso, né? Então, a natureza não é recurso. A natureza é de onde a gente veio, é de onde a gente faz parte. Então, o cerne da permacultura é olhar para essa relação natureza e cultura. E a gente tem essa ideia de cultura
como as criações humanas, né, as criações da sociedade, né, as instituições, as artes, a política, a educação, né, tipo, essa coisa, cultura está relacionada com a sociedade. E natureza, a gente até usa aquelas palavras, o meio ambiente, a fauna, a flora. É separado, né? É como se estivesse distante mesmo, como se estivesse fora da gente. E daí a gente tem, né, para cuidar da natureza, aquelas leis, né? Área de proteção, área de preservação permanente, né? Área de proteção, os parques, que é aquele lugar que não pode ter ser humano ali, quase assim, não pode fazer nada ali. Separado, assim, porque aonde o ser humano habita, ele transforma tudo em cidades. Então a gente tem as cidades e tem as áreas preservadas. E a gente se vê num mundo de separação. De separação, natureza e cultura, ser humano, natureza, né? Sociedade e meio ambiente. Então, eu trouxe eles porque é bom de vez em quando sair da aldeia para poder conhecer o mundo aqui fora também. O Tupã, ele é escritor também, ele tem um livro publicado. E o Kunmin que eu falei, ele tem 2 livros publicados. E eu tenho alguns. Então a gente gosta de falar muito sobre a questão da literatura. Eu gosto de ficar em pé para poder ficar mais sossegado, né? Então a literatura hoje é uma coisa muito importante para nós, para a gente trazer conhecimento para a sociedade, porque a gente sabe que no Brasil está faltando conhecimento sobre os povos indígenas. Então o que sabe é aquilo que os bandeirantes falavam da gente, né? Falar mal da gente. Isso aí é comum no Brasil, né? Tem até candidato a presidente aí que está falando mal da gente, né? Então isso aí é comum. Sempre falaram mal do índio. Então, quando fala mal do índio, as histórias vão sendo repassadas de um para outro. Então, as pessoas começam a falar que o índio é assim. E, às vezes, chega gente na aldeia e fala, vocês são assim. Não sei, não estou sabendo. Porque eles falam que nós somos. E daí a gente fala que não. Eles falam, então, vocês não são índios. Porque eu ouvi lá falando que vocês são assim. Eu falei, não sabemos o que é isso. Então, são coisas que vão inventando sobre os povos indígenas e isso vai gerando essa ficção, né? Então, por isso é importante hoje a literatura nativa, que eu falo literatura nativa, é quando o índio escreve sua própria história, que a gente escreve seguindo o nosso pensamento e a gente traz conhecimento de uma forma diferente, uma forma que faz parte da realidade daquele povo. Então, os livros que eu escrevo, eu gosto de falar, mas seguindo o pensamento guarani, porque eu não sei como que o outro povo vive. Então, como que eu vou falar sobre os Chavantes, sobre os Kayapó? Eu não sei como que eles vivem. Então, o que escreve sobre o índio é aquela generalização, o genérico. Então, todo mundo... para dar um exemplo. Eu escrevo há 30 anos. Quem aqui conhece meus livros? Levanta a mão, só quem conhece. Tem um ali que conhece. Pensei que tinha 2, não tem, é só um. Então, veja só, agora levanta a mão todo mundo. Quem conhece o José de Alencar? Todo mundo. Quem não levantou é que está com vergonha, mas já viu falar dele. Né? Então é assim que funciona. Todo mundo conhece o José de Alencar. Então a história que sabe sobre os povos indígenas é o que José de Alencar fala. E por azar ele fala do Guarani. Eu falei, caramba. Mas ele era lá do Nordeste, naquela época que não tinha nem avião ainda, não tinha carro, não tinha nada. Agora, você acha que ele foi para o Sul para conhecer a história dos Guarani? Não, naquela época não se andava assim. Então, ele ouviu também histórias de gerações, e nisso ele vai escrever uma ficção sobre o Guarani. Você entendeu? Então, quando os outros chegam na aldeia, falam, não, mas vocês são assim. Não, José de Alencar falou que é. Vocês vão desmentir ele? E daí a gente tem que seguir a história do José de Alencar. O que nós não era, agora tem que ser. Então, por isso eu falo da importância da literatura nativa,
Por quê? Porque o índio, quando ele escreve uma história, ele escreve aquilo que ele vive. Eu chamo Olívio de Ecupé, sou da aldeia Curucutu, somos do povo Guarani e sou escritor. Estou muito feliz de fazer parte aqui da Unifesp de São José dos Campos. E esse evento foi muito importante porque a gente vê que os jovens, eles estão sempre atentos a querer saber coisas novas. Então foi muito importante a gente discutir a questão da cultura indígena, sobre o problema do racismo, que é uma coisa que as pessoas às vezes discriminam os povos indígenas e não sabem. Então, através desse evento aqui, eu e mais outros parentes indígenas, pudemos falar um pouco sobre o que acontece conosco. Então, por isso que a sociedade precisa valorizar mais os povos indígenas. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a Luciana nos convidou e a gente espera fazer parte de outros eventos para que a gente possa dar continuidade, porque o racismo é uma coisa que eu sempre falo assim, nunca vai acabar. A gente tem que conscientizar para que isso possa estar sempre melhorando, mas acabar não. Então vamos fazer a nossa parte, que é mostrar para a sociedade que o racismo existe, não adianta esconder. Como membro do Movimento pela Ciência e Tecnologia Pública, que surgiu há cerca de 2 anos e meio, a nossa principal pauta, nosso principal movimento de luta é em torno de algo que, embora seja uma política pública, mas é pouco percebido como uma política pública, que é a política de ciência e tecnologia brasileira. Normalmente, quando a gente fala de política pública, as pessoas associam a política de educação, política de saúde, política de assistência social, mas existe uma outra política pública que é pouco percebida enquanto política pública, que é a política de ciência e tecnologia. E essa é a política pública que influencia na produção de conhecimento no território brasileiro. É ela quem define a agenda de pesquisa das universidades e institutos de pesquisa. E a agenda de pesquisa entendendo não somente o quanto a questão do financiamento em si, mas aquilo que se pesquisa, né? Aquilo que o Estado brasileiro está financiando enquanto pesquisa. Tem uma questão muito profunda que o movimento de ciência e tecnologia pública, pela ciência e tecnologia pública traz, e que faz o sentido desse encontro, é como fazer ciência e tecnologia com os movimentos sociais. Não para os movimentos sociais, mas com os movimentos sociais. E uma questão que também vai ser posta aqui, a gente vai trazer os estudantes também, né, que são da Unifesp, são indígenas, quilombolas, né, que a gente tem essa outra parcela que está chegando aqui nos encontros. Mas imagine você, né, uma indígena, um indígena, adentra a universidade pública, agora com todas essas políticas afirmativas. O que ele vai aprender? Boa tarde a todos. Meu nome é Urissá, eu sou da etnia Carixocó, de Alagoas, onde de ida e volta tenho 10 anos aqui na cidade, na capital, fazendo meus trabalhos. Também passando um pouco de conhecimento. É complicado falar de indígena na própria universidade. Por quê? Porque é complicado. Porque o próprio professor, ele não sabe nada do que é indígena. Indígena, para ele, é um ser que está na televisão, está no livro, tirar foto, ver, postar, pronto. Ele não tem a sua própria noção que nós também temos a própria nossa capacidade. Nós somos um ser humano. A diferença que está aqui entre nessa roda aqui só é a cultura, mas nós somos ser humano igual a todos vocês aqui. As mesmas capacidades que hoje vocês têm, também a gente tem. Tem professores que hoje ainda leva o pé da letra de 500 anos atrás. Que índio vai ficar no mato, índio vai ficar na aldeia, índio não pode sair para a aldeia para vir para a cidade. Por que isso? Isso já cria um preconceito. Sou estudante de Sociologia e Ciências Políticas pela Fundação Escola de Sociologia. E como militante ativista, foi muito interessante essa chegada também dentro da academia, né? Quanto ela é distante, né? Eu sempre pude enxergar pessoas falando da minha vida, da minha narrativa, da minha vivência, daquilo que eu comia, daquilo que eu bebia, daquilo que eu gostava e não era nada daquilo. Primeiro,
que a fala acadêmica, as falas institucionais, elas são tanto distantes das nossas realidades. E eu não vejo que isso são por maldades, é porque quando você entra dentro desses espaços, você passa a ficar moldado nessa lógica também para você poder ocupar espaços melhores lá fora. E quando se diz numa questão de dialogar e fazer um processo de tradução realmente, né, de acordo com a fala do nosso amigo ali, eles não conhecem a nossa prática, né, não sabem o que nós vivemos na pele todos os dias, né, sempre muito bonito, romântico falar pelo outro, mas quando a gente vai colocar isso na prática é muito difícil. Mas eu sou conhecida como Meire de origem, eu faço parte de um grupo de rap aqui em São José, que somos eu e Preta Ari, que está a caminho. Nosso grupo já tem cerca de 11 anos, mas eu canto rap há 17 anos. Comecei a cantar rap com 15 anos. Não tenho formação acadêmica. Fui mãe aos 18 anos, a minha filha tem 14 anos, maior que eu. Trabalho com rap, resolvi trabalhar com... Aliás, eu costumo dizer que eu não escolhi, fui escolhida para trabalhar com a periferia, porque de lá que eu vim, é lá que eu vivo, aliás, e é para lá que eu quero retornar tudo que a vida e o hip-hop me deram, e para onde ele me levou, eu quero que essas pessoas estejam comigo também. Bom, meu nome é Marina, eu sou aqui da Universidade Federal de São Paulo, mas não desse campus, eu sou do campus Guarulhos, sou aluna de letras. E lá no campus Guarulhos, a gente viu uma demanda muito grande de refugiados e imigrantes em situação de vulnerabilidade que moravam no entorno da faculdade. E eu fui convidada por uma professora da USP, na verdade, para dar aula para refugiados na Mesquita do Pari, convidada pela professora Rosane Sarmado, e lá eu tive a vontade de levar esse projeto para a universidade. Guarulhos é onde tem o aeroporto. Então, na época, era a primeira entrada, né, de refugiados no Brasil, e depois vinha o Porto de Santos. Então, a gente pensou numa lógica. Eles chegam no aeroporto de Guarulhos, alguns deles são encaminhados para São Paulo, mas o custo de vida em São Paulo é muito grande, outros ficam em Guarulhos mesmo. Então, nós, enquanto estudantes do curso de letras, criamos um projeto de ensino de português para imigrantes e refugiados. Por que ensino de português? Imaginem que vocês... alguém aqui fala árabe? Não. Imagina se vocês fossem deixados na Síria de um dia para o outro. Vocês iam conseguir achar um lugar para comer, para dormir, um trabalho com facilidade? Então, se eles não souberem português, atividades como ir no mercado, ir no médico, conseguir um trabalho, até mesmo encontrar um lugar para morar, se tornam quase impossíveis. Então, depois da moradia, que é uma urgência deles, a língua é um fator que eles precisam ter, né? E a gente, como estudante de letras, se mobilizou para poder acolher esses refugiados. Como que a gente pensou nesse projeto? É só ir até o refugiado e dar aula de português e pronto? Não. A gente vê muito trabalho de refugiado como uma caridade, eles são vistos muitas vezes como pobres, coitados, e na verdade não é assim. Óbvio que eles estão numa situação de vulnerabilidade, óbvio que eles passaram por coisas muito difíceis na vida, mas eles têm também muito a ensinar e a contribuir com a gente. A gente tem muito a aprender com eles, muito mesmo. Eu falo, por exemplo, que eu ensino português e aprendo 1 zilhão de outras coisas que me tornam um ser humano melhor. Meu nome é Maria Lúcia Galvão, eu estou no MST há 20 anos, estou assentada há 16 anos, tenho um filho de 16 anos, uma filha de 14, um garotinho de 5, que foram criados no assentamento. A minha renda econômica é exclusiva do assentamento, então eu vivo da terra. E quero fazer uma pergunta para vocês. Refugiado existe porque existe um movimento dos refugiados ou o movimento surgiu para acolher os refugiados? Ao contrário de muitas
pessoas acharem que o MST trouxe a violência, vocês acreditam que o MST trouxe ou o MST organizou sem terras que já existiam? Sim, muita gente acha que a violência aumentou por causa do MST. Mas, ao contrário disso, a violência no campo diminuiu, quer dizer, aumentou, claro, mas já existia. A violência sempre existiu, desde que não foi mais interessante para o Brasil as pessoas ficarem na terra e expulsarem elas para terem mais e sempre mais. Então, assim, o MST nada menos é do que um grupo de despossuídos organizados. Se não foi eu que perdi a terra, meus pais, os verdadeiros moradores, o índio é um sem terra, né? Então, o movimento surgiu para organizar isso. A forma de organização as famílias fazem reuniões, elegem um grupo de coordenadores, depois um grupo de direção estadual, regional, estadual e nacional. Então, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Como é movimento? Por isso que movimento é importante, para a gente entender como que funciona a sociedade. E entender como funciona a sociedade chama política, gente. Com certeza, nesse período da eleição, vocês estão enjoados de ouvir as pessoas falar: eu odeio política. Os que querem que a gente odeie a política é justamente aqueles que querem nos escravizar, nos refugiar, nos explorar e nos mandar embora. Então, como que a gente aprende tudo isso? Desde pequenininho, estando organizado em movimentos, porque existe já a causa, existe o sofrimento. O movimento ameniza o sofrimento para um dia acabar com a causa. Então, sempre bom estar organizado, sempre bom estar em movimento e é sempre bom estar do lado dos que sofrem. Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou estudante de Pedagogia na Universidade Federal de São Paulo, campus EFELESH, e eu represento os estudantes quilombolas. O meu movimento, a minha comunidade, mais especificamente, ela é originária do Nordeste de Minas Gerais e nós tentamos articular projetos para a construção de políticas públicas que possam viabilizar uma vida de qualidade e digna das populações e comunidades quilombolas. A importância de eventos como esse acontecerem dentro da Unifesp inscreve-se no fato de que, pela primeira vez, não pela primeira, mas primordialmente estamos colocando pessoas que foram excluídas do contexto universitário, da academia, para dentro do debate acadêmico, para conseguir ouvi-los e, através da audição de seus problemas, de suas questões, de suas vitórias, êxitos, de toda a sua cultura, agirmos em prol de uma sociedade melhor, mais digna e que respeite todas as etnias, povos, tradições, culturas, etc. Então, a comunidade que eu busco discutir, ela se chama Comunidade Campinas. Ela é localizada no município de Virgem da Lapa, no estado de Minas Gerais, mais especificamente no Vale do Jequitinhonha. Essa comunidade ela integra uma rede de outras comunidades. E essas redes de outras comunidades partilham de muitas características, dentre elas características relacionadas à vegetação, as características relacionadas aos aspectos morfoclimáticos. E eu enfatizo na comunidade quilombola características morfoclimáticas e a vegetação. E por que eu enfatizo isso? Porque isso é a forma que determinou que os povos quilombolas pudessem construir uma ecologia, uma cultura que pudesse sustentar seus modos de sobrevivência. E infelizmente hoje, fruto de uma concentração de terras que os integrantes do MST já mencionaram aqui,
essas comunidades passam por problemas muito sérios, problemas que levam ao êxodo rural, problemas que levam à concentração de terras na mão de empresários, entre outras coisas. Meu nome é Rafael Carlos, eu sou da tribo Caimbé. Nossa aldeia-mãe ela está localizada em Euclides da Cunha, Bahia, né? E nós temos uma aldeia aqui que é a aldeia multiétnica, localizada no município de Guarulhos, na região do Cabo Sul. Hoje eu estou aqui no evento promovido pelo Polo Tecnológico da Unifesp, e nesse evento nós podemos ter um contato com movimentos sociais. Nós tivemos um contato com algumas pessoas que lutam pela causa do parto humanizado, que lutam pela causa dos menos favorecidos que vivem nas periferias, que lutam pela causa da comunidade LGBT. E esse encontro ele é de suma importância, dado o fato de que vivemos um contexto político bastante controverso. E podemos presenciar, podemos vislumbrar alguns atentados à democracia, alguns atentados a essa pluralidade da cultura do nosso povo brasileiro. Em virtude disso, é de suma importância que nós venhamos a nos reunir, a somar as nossas forças, para poder construir um coletivo, para poder juntos marchar sobre qualquer atentado que houver aos povos tradicionais brasileiros e também aos direitos das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos quilombolas e da comunidade LGBT. Por isso, é de suma importância que nós venhamos a falar, a reconhecer, a se apropriar da verdade sobre os nossos povos, a tomar conhecimento da nossa história, da nossa ancestralidade e das lutas que são travadas todos os dias no meio urbano e no meio rural. Eu sou Marcos Aguiar, atuo com povos indígenas, especialmente os que estão em contexto urbano e fora das aldeias, há mais de 20 anos. Faço parte de uma entidade chamada Opção Brasil, que lá eu coordeno o programa Indígena Cidade, e lá criamos outros coletivos, como a Etnocidade de Campinas, o GT Cultura Indígena Campinas, Cultura Indígena Vale do Paraíba, e que discute essa questão do indígena no meio urbano em São Paulo, no Brasil e também acompanhando alguns casos no mundo, né? Estar aqui, inclusive, trazendo os povos indígenas de contexto urbano para esse debate da Semana de Ciência e Tecnologia aqui da Unifesp, né? A ecologia dos saberes é não só vital como uma troca de conhecimentos, mas também trazendo e ouvindo realidades que a gente pouco conhece. Assim como eu pouco sabia, né, da questão do doula ou da questão própria do LGBT, ninguém sabia do indígena no meio urbano. Então essa troca, e não só de saber, assim, mas essa questão da troca ancestral, né, e como pede muito Boaventura de Souza Santos, né, na Ecologia de Saberes, é vital para a caminhada da humanidade. E a gente sempre fala, um país que não conhece a sua história não tem como brigar pelo seu futuro. E aqui está um exemplo disso. Oi, eu sou Elis Teixeira, sou formada em História e tenho pós em Gestão Cultural. Tenho trabalhado bastante na periferia há aproximadamente 10 anos. Tenho um trabalho de trabalhar com economia solidária, autocuidado e principalmente valorização de costumes e valores da cultura afro-indígena. Sou doula desde o comecinho de 2017 e há 1 ano e meio aproximadamente tenho atuado principalmente com mulheres negras e periféricas da Grande São Paulo, buscando melhorar a assistência que essas mulheres têm durante a gestação, o parto e o pós-parto. Hoje eu faço parte de uma coletiva chamada AIE Coletiva, Saúde, Acolhimento, Educação, Cultura e Educação. E a ideia desse coletivo, que é formado por 4 doulas, que também são múltiplas, são mulheres que fazem coisas incríveis, que é Edi Cardoso, Janaína Santina e Edith Neves. Nós 4 estamos nesse coletivo buscando fortalecer a assistência humanizada às mulheres que não têm condição de pagar
e também trazer um acolhimento para além só da gestante, também acolher toda a sua família. E acho que eu vim aqui para contar um pouquinho dessa experiência, mas para além disso, eu vim mais ouvir, sabe? Porque foi fundamental ouvir pessoas com profissões bastante distintas das minhas, mas que também estão lutando, também estão nos movimentos sociais, também estão lutando e resistindo, principalmente nesse tempo de ascensão de grupos intolerantes, grupos nazistas. Então, ter vindo aqui e conseguir compartilhar e ouvir experiências de resistência foi fundamental. Eu estou saindo daqui muito alimentada, muito energizada e espero que o próximo governo que entre não nos tire esses direitos todos que a gente sabe que podem ser retirados. Certo, então vamos de saideira, então. Pode soltar para nós, por favor. Ó. Tudo no seu nome. E o que tem pra nós é calar nossa voz. Nasceu uma menina a mais pra servir o algoz. Não sente assim, menina? O azul não combina. Tem que ser moça decente, tem que ser mais feminina. E o emprego é seu, mas e o filho quem fica? Se aceitou carona é porque tá atrás de piada sem graça. Conta da esmo, minha filha se acostume que menino é assim mesmo. Quem pariu o Mateus não fez ele sozinho. Vamos dividir a responsa de balançar o menininho, né? E assim seguimos e nos diminuímos porque o jogo diz que a regra é servir os meninos. E eu me deprimo, minha revolta imprimo. Não entendem que desde o início nós somos o arrimo. Pensamentos que impedem que juntos a gente avance. Somos a cor que quisermos, respeitem as nuances. E eu vim pra fazer barulho na vibe de colorir. Um tapa na sociedade que tenta nos deprimir, que quer ditar as nossas regras visando nos dividir. E o meu direito de escolha tão tentando reprimir. Que mulher nasceu pra pia, pra mamãe ou pra titia. Se não for santa é vadia, se não é pura é marmita. Pura falta de homem é o que eles dizem das meninas. Que vai na contramão dos pela saco que atira. A primeira pedra com teto de cartolina. Na primeira chuva forte, vento vem, desalinha. Fecha as pernas, menina, esse batom não combina. Tem que ser mais feminina, você fala muita gíria. Ri mais baixo, por favor, desse jeito não dá não. Com tanta animação, que é homem ou atenção. Roupa curta, nem pensar, alguém pode te atacar como se fosse um convite, a forma de nos cortar. E assusta esse conceito, esse teu tal preconceito. Lobo em pele de cordeiro, jura ser o mais perfeito. Seu tapinha nas costas não nos convence, sujeito. Se é machista, racista, vai se tratar primeiro. Sinto muito em te informar, opressor. Seu veneno não matou, ele nos organizou. Vou elevar as minas na roda de prosa, porque rosa é só uma cor. 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 Segura pra nós o beat. Please, pode segurar pra nós. Muito obrigada, gente. A mensagem que a gente quer deixar com isso é que rosa é só uma cor, mas muito além disso, muito acima disso, é que a gente precisa olhar mais, né, para o que está acontecendo dentro da nossa casa, né, aos nossos arredores, na nossa faculdade, não é verdade? Já que a gente tem o privilégio de estar numa, né? Porque nós somos privilegiados de estar aqui dentro, certo? Vocês são privilegiados. Então, olhar mais para o que está acontecendo, para a realidade das suas manas, das suas amigas, dos seus amigos, e melhorar enquanto ser humano, certo? É isso aí. Satisfação, família, de verdade. O amigo ia mandar um som também, não ia? A mandar? E professora Luciana, máximo respeito por mais mulheres como você, certo? Barulho pra Luciana! Barulho pra ela, gente. Meu nome é Mara Lúcia Galvão, sou assentado no assentamento Nova Esperança, em São José dos Campos, assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Esse evento é importantíssimo porque a luta é de todos, é a mesma, né? As dificuldades, as necessidades é a mesma. É bom para fortalecer tanto os movimentos, a militância, quanto está levando para a comunidade, para os alunos, para os estudantes, para o corpo docente, a realidade que a gente não vê na mídia convencional, na imprensa, na televisão. É muito importante, tenho que agradecer
e tem que organizar mais, inclusive levar tudo isso nas comunidades também, né? Lá tem muito o que saber também. Nós vivemos assim, mas que muitas vezes nós somos massacrados dentro da nossa própria aldeia, né, na nossa vivência, mas a nossa vivência é essa, é amor sempre, e respeitar sempre. Uou!